Você já imaginou estar em um culto e ouvir alguém descrever segredos da sua vida que ninguém mais poderia saber? Nomes, doenças, decisões escondidas e até pensamentos momentâneos? Tudo revelado diante de você? Estamos falando de uma época em que não havia Facebook e nem Instagram. Isso aconteceu com milhares de pessoas ao redor do mundo, e o homem por trás dessas revelações se chamava William Branham. Mas como ele conseguia enxergar o que estava oculto e prever acontecimentos antes mesmo de acontecerem? Prepare-se para descobrir os dons de revelação que mudaram vidas e continuam inspirando até hoje. William Branham não era visto apenas como um pregador comum. Muitos testemunhavam que, quando ele entrava em uma reunião, havia algo diferente em sua presença. Ele mesmo dizia que não era por causa dele, mas pela ação de um anjo que o acompanhava desde sua infância. Desde cedo, Branham carregava experiências espirituais que o marcaram para sempre, visões claras, sonhos proféticos e revelações que ultrapassavam a compreensão humana. Ao subir ao púlpito, não falava apenas de doutrina ou da Bíblia, mas revelava os segredos do coração das pessoas de uma forma tão precisa que deixava multidões em lágrimas. Era como se Deus abrisse diante dele um livro invisível e, página por página, Branham descrevia detalhes da vida de desconhecidos, nomes, endereços, doenças, situações escondidas que só o próprio indivíduo sabia. Isso produzia impacto imediato. Fé brotava nos corações, incrédulos se rendiam e enfermos recebiam cura. Branham entendia que esses dons de revelação não eram um espetáculo humano, mas uma prova de que o Espírito Santo ainda operava nos dias modernos. Para ele, cada revelação era um convite ao arrependimento e um testemunho vivo de que Deus conhecia o íntimo de cada alma. Ele nunca dizia "eu sei", mas sim "o anjo do Senhor me mostrou". Essa forma humilde de reconhecer a fonte de sua inspiração fazia com que muitos acreditassem que estavam diante de algo semelhante aos profetas bíblicos. A vida de Branham tornou-se assim um palco onde o invisível se tornava visível e o sobrenatural de Deus se manifestava entre os homens. Era notável para qualquer pessoa que, ao olhar o ministério de William Branham, viam nele os dons de revelação, habilidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo para revelar aquilo que o homem jamais poderia conhecer por meios naturais. Biblicamente, eles aparecem em 1 Coríntios 12, quando Paulo fala sobre os dons do Espírito, cada um destinado a edificar a igreja e levar almas a Deus. Havia a palavra de sabedoria, quando Deus dava compreensão e direção para situações complexas, decisões impossíveis de serem tomadas por mera razão humana. Havia a palavra de conhecimento, que permitia a Branham conhecer fatos ocultos da vida das pessoas, doenças, situações familiares, segredos do coração, antes mesmo que fossem revelados. E havia o discernimento de espíritos, a capacidade de perceber a presença e a influência de espíritos, sejam eles bons ou malignos, e agir conforme a vontade de Deus. Esses dons não eram para exibir poder ou gerar curiosidade, mas para edificar, curar, alertar e conduzir a fé. Branham via cada revelação como uma ponte entre o céu e a terra, uma forma de Deus tocar vidas, trazer arrependimento e confirmar que ele continua ativo no mundo, falando e agindo até hoje. Nos cultos de William Branham, era comum ver filas de pessoas esperando oração. Mas o que mais impressionava não era apenas a fé com que vinham, e sim o que acontecia antes da oração. Branham olhava para uma pessoa e começava a descrever detalhes que ele jamais poderia saber por meios naturais. Dizia: "Você veio de tal cidade, mora em uma casa de tijolos vermelhos, tem sofrido de uma enfermidade há tantos anos", dizia com uma calma impressionante. Testemunhas contam que muitas vezes descrevia até o ambiente da casa do indivíduo, a roupa que vestia quando adoeceu ou palavras que havia dito em momentos de desespero. Essas revelações não tinham um tom de condenação, mas de graça. Era como se o próprio Deus dissesse: "Eu conheço você, eu vi sua dor, eu sei onde você está". E quando as pessoas percebiam que tudo aquilo era verdade, um peso caía dos ombros. Muitos choravam sem parar, outros levantavam as mãos declarando: "Agora sei que Deus me ama de verdade". E Branham, quase sempre, orava em seguida, e a cura se manifestava instantaneamente. Um detalhe marcante é que Branham não considerava isso como uma habilidade própria.
Ele costumava dizer que era como ver um filme projetado diante dos seus olhos. Não havia esforço, apenas submissão. Para ele, o dom de revelação era como uma janela aberta para o sobrenatural, através da qual Deus decidia mostrar o que estava oculto. Entre os dons que manifestava, as profecias ocupavam um lugar central. Ele não apenas falava do presente, mas descrevia acontecimentos futuros com detalhes que mais tarde impressionariam até os mais céticos. Um dos exemplos mais citados foi a visão que teve ainda jovem, na qual via a ascensão de regimes totalitários e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Ele declarou que milhões morreriam e que Hitler mergulharia o mundo em sangue, anos antes desses fatos se tornarem realidade. Outra de suas visões falava sobre avanços tecnológicos. Branham descreveu carros que andariam sozinhos, sem volante e sem a necessidade de um motor humano. Na época, parecia absurdo, mas hoje é impossível não relacionar suas palavras com os veículos autônomos que já estão em testes em várias partes do mundo. Essas profecias cumpridas davam ainda mais peso ao seu ministério. Não eram previsões vagas, mas declarações diretas e específicas. Para os que acompanhavam seus cultos, aquilo confirmava que ele realmente carregava um dom de revelação dado por Deus. E para Branham, isso não era motivo de vanglória, mas um sinal de que o Senhor ainda falava à sua igreja nos últimos dias. Muitos testemunhos relatam como, ao receber uma palavra revelada por William Branham, as pessoas eram tomadas por uma fé irresistível. Em suas reuniões, antes mesmo de impor as mãos, ele dizia: "Senhora, você sofre de tal enfermidade, já tentou tal tratamento, mas não funcionou." O rosto da pessoa mudava instantaneamente, porque ela sabia que somente Deus poderia revelar algo tão íntimo. Há relatos de homens que foram expostos em seus pecados ocultos e, em vez de resistirem, caíram de joelhos em arrependimento, clamando por perdão. Outros testemunhavam que, ao ouvir sua condição descrita, sentiam o poder de Deus percorrer o corpo e, no mesmo instante, eram curados. Dizem que até mesmo enfermidades incuráveis desapareceram depois dessas revelações, como se a exposição da verdade quebrasse as correntes da enfermidade. Não era raro que Branham chamasse pessoas pelo nome ou descrevesse com exatidão a rua onde moravam, confirmando sua identidade diante da multidão. Para muitos, isso soava como os relatos do ministério de Jesus, que disse à mulher samaritana: "Tudo quanto tens feito, eu sei." Branham não buscava sensacionalismo, mas acreditava que quando Deus revelava algo, era porque desejava alcançar o coração da pessoa. E na grande maioria das vezes, os milagres aconteciam logo em seguida. Entre as revelações que Branham recebeu, algumas ainda são lembradas como enigmas que parecem apontar para o futuro. Ele falou sobre mudanças climáticas extremas, crises políticas globais e até sobre o papel da ciência em moldar um mundo cada vez mais distante de Deus. Muitos de seus seguidores afirmam que algumas dessas palavras estão se cumprindo em nossos dias: guerras em escala crescente, desastres naturais e até a frieza espiritual que ele dizia que dominaria a igreja moderna. Então, segundo Branham, a primeira visão mostrou a igreja caída, desviada da verdade, comprometida com o mundo e esquecendo a pureza do evangelho. Branham viu líderes seduzidos pelo poder e pela vaidade, enquanto o povo se afastava do caminho de Deus. Era um alerta: a fé verdadeira seria testada, e somente os que permanecessem firmes resistiriam à apostasia. Na segunda visão, ele viu um mundo mergulhado em conflito. A guerra se aproximava, impiedosa, e milhões sofreriam. Branham descreveu o surgimento de regimes opressivos, o avanço do mal e a destruição que se espalharia por todas as nações. Décadas depois, muitos desses acontecimentos se cumpririam com a Segunda Guerra Mundial. A terceira visão trouxe o futuro da tecnologia e das invenções humanas. Branham descreveu máquinas que mudariam a vida diária, veículos que se moveriam sem condutores e comunicação instantânea entre pessoas distantes. Para ele, a ciência e a tecnologia seriam sinais de que o mundo avançava, mas também de que a humanidade precisava escolher entre poder e arrependimento. Na quarta visão, Branham previu crises políticas e sociais. Nações em tensão, governos enfraquecidos, conflitos ideológicos e corrupção se espalhando como fogo em palha seca. Ele mostrava que, sem arrependimento, o mundo caminharia para instabilidade e sofrimento. Na quinta visão, revelou a degradação moral e espiritual da sociedade.
Ele viu imoralidade generalizada, perversão dos valores e afastamento da ética bíblica. Essa visão mostrou que a decadência não seria apenas externa, mas interior. Corações endurecidos, famílias destruídas e a igreja confrontada com escolhas difíceis. Na sexta visão, veio o alerta do julgamento divino. Desastres, crises e eventos catastróficos surgiriam como sinais de Deus, chamando a humanidade ao arrependimento. Branham enfatizou que não era para medo, mas para despertar os que ainda poderiam voltar-se ao Senhor. Por fim, a sétima visão revelou a esperança, o retorno de Cristo e a restauração da igreja fiel. Branham viu o fim da apostasia, a manifestação da glória de Deus e o cumprimento da promessa de um povo purificado e preparado para encontrar o Senhor. Essas 7 visões mostraram que o ministério de William Branham não era apenas sobre curas ou palavras reveladas, mas sobre compreender o tempo em que vivemos, advertir a igreja e preparar corações para os últimos dias. Elas permanecem até hoje como um chamado à vigilância, ao arrependimento e à fé firme em Deus, lembrando que, mesmo em tempos sombrios, Ele continua a guiar aqueles que o buscam. O fato é que, passadas décadas de seu ministério, as palavras de Branham continuam provocando reflexão. Elas não ficaram presas ao passado, mas permanecem vivas, desafiando os cristãos de hoje a discernir os sinais e a buscar a presença de Deus com mais seriedade. Apesar do impacto extraordinário de suas revelações, William Branham nunca quis ser visto como um vidente ou alguém especial por si mesmo. Ele insistia em afirmar que nada vinha dele, mas do Espírito Santo. Para ele, o dom era apenas uma ferramenta, uma maneira de Deus mostrar que conhecia profundamente cada vida. Muitas vezes dizia que não podia controlar quando a revelação vinha, pois só acontecia quando o anjo do Senhor estava presente. Ele também alertava sobre o perigo da idolatria. Rejeitava a ideia de ser exaltado e lembrava as pessoas de que os dons não serviam para engrandecer homens, mas para glorificar a Cristo. Em seus sermões, repetia que as manifestações espirituais deveriam levar ao arrependimento, à fé e à santidade, e não à curiosidade ou ao espetáculo. Branham via os dons como uma ponte entre o céu e a terra. Não eram um fim em si mesmos, mas um sinal de que Deus continuava ativo na história humana. Ele comparava o dom de revelação a uma lâmpada acesa em meio à escuridão, apontando o caminho para Cristo. E talvez esse tenha sido o segredo de seu ministério, a convicção de que não era sobre ele, mas sobre aquele que o havia chamado. A vida e o ministério de William Branham continuam ecoando como um testemunho do sobrenatural de Deus. Suas palavras reveladoras, as profecias cumpridas e os inúmeros testemunhos de transformação marcaram uma geração e inspiraram milhares de pregadores ao redor do mundo. Mesmo entre críticas e controvérsias, é impossível negar o impacto que sua unção deixou na história da igreja. O que mais impressiona, porém, não é apenas a precisão de suas revelações, mas o fruto que elas geravam: fé, arrependimento, cura e esperança. Pessoas que jamais haviam acreditado em Deus passaram a crer depois de serem alcançadas por aquelas palavras que expunham o íntimo da alma. Para muitos, era como reviver o livro de Atos em pleno século XX. Branham partiu em 1965, mas as histórias sobre os dons que carregava não se apagaram. Elas são contadas e recontadas como memórias vivas de um tempo em que o invisível tocava o visível diante de multidões. E a sua mensagem permanece. Os dons não pertencem a um homem, mas ao Espírito Santo, que ainda hoje deseja se manifestar em sua igreja. Assim, o legado de William Branham não é apenas sobre revelações passadas, mas sobre um chamado presente, a buscar a mesma intimidade com Deus, a mesma entrega e a mesma expectativa de que o Senhor ainda fala, revela e age nos dias atuais.